Com o Dr. Márcio Ferraz, ele que é urologista, atende em várias clínicas aqui de Cotia. Dr. Márcio, a princípio, muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigada por ter aceitado participar dessa entrevista. Câncer de próstata, pelo que eu vi, é um tema tabu ainda para os meninos, e eu gostaria muito que não fosse, porque câncer mata, né? Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui no programa Verdade de Saia. E obrigado pela oportunidade de poder tentar esclarecer algumas dúvidas, tentar esclarecer esse tema que é de extrema relevância, de fato, pela importância que tem hoje como tema de saúde pública mesmo e pela questão de a gente tentar atrair esse público masculino para fazer com que a saúde esteja na pauta do homem, né? Que num primeiro momento é o indivíduo um pouquinho mais indisciplinado que a mulher em relação ao cuidado com a saúde, mas aos pouquinhos a gente vai tentando fazer com que o homem se enquadre nessa rotina de prevenção. E você atua em quais clínicas aqui? Porque eu vi que você atua na Granja, em algumas clínicas aqui no mais central de Cotia. Quais são os consultórios onde você atende? Isso mesmo, Carolina. Eu tenho meu consultório particular que é ali na Granja Viana, que fica na Avenida São Camilo, no Espaço Saúde Granja Jardim. E atendo aqui em Cotia, na Clínica Max Saúde, que fica aqui na Avenida Manuel José Pedroso, próximo à Prefeitura. E ela a Clínica Max Saúde tem um preço mais popular? A Clínica Max Saúde ali, os atendimentos tem um atendimento particular também, né? Mas ali na Max Saúde tem o atendimento a convênios, né? Enquanto na Granja Viana não. Granja Viana é só o atendimento particular. É bom ter, né? Porque atender, de repente, uns preços convênios e preços mais populares, porque a grande massa da população, para não ficar descoberta aí, né? A pretensão é justamente essa, né? É você tentar estabelecer um leque de oportunidade para que as pessoas de toda a faixa de renda possam ter um acesso de maneira fácil, mesmo independente de valores de consulta. A gente sempre tenta fazer de alguma forma que o indivíduo não fique sem uma consulta em detrimento só do valor do atendimento, né? Então, entendi. Doutor, me explica um pouquinho como é que funciona o câncer de próstata. Ele dá... A recomendação é que homens acima de 45 anos, é isso? Façam um exame. Então, criança não tem câncer de próstata, é um câncer que dá em adultos. Veja, a questão é a seguinte, só fazendo uma primeira abordagem, existe uma determinação hoje da Sociedade Brasileira de Urologia de que, especificamente em relação à prevenção do câncer de próstata, os exames se iniciam a partir dos 50 anos de idade, na média geral da população. Só que existem algumas peculiaridades, algumas particularidades. Aqueles indivíduos que têm um risco maior de desenvolvimento do câncer de próstata devem começar aos 45 anos de idade, ao invés dos 50. E esses indivíduos que têm o maior fator de risco são indivíduos negros, onde os tumores têm uma agressividade maior quando diagnosticado. Por causa da cor da pele mesmo? Pela atividade metabólica do tumor mesmo, em que os indivíduos negros eles têm um comportamento biológico do tumor, ele é mais agressivo, né? Então, principalmente quando ele acomete indivíduos mais jovens. Então, o negro que tem um comprometimento da próstata em virtude do câncer, ele acaba tendo uma resposta ao tratamento pior e uma chance de sobrevida também pior. Então, por isso que se preconiza que inicie essa prevenção um pouco antes do que a população geral. E também aqueles indivíduos que têm um histórico familiar, aqueles indivíduos que têm familiares de primeiro grau com antecedente já de tumor de próstata, tem uma incidência e uma chance de desenvolver um câncer de próstata 6 vezes maior do que a população geral. Então, se você considera um indivíduo que não tem ninguém na família,
com câncer de próstata. E aquele que tem alguém na família em primeira linhagem, esse de primeira linhagem, ele tem 6 vezes mais chance de desenvolver o câncer de próstata, por isso que se inicia mais precocemente. 6 vezes. E aí, como se inicia mais precocemente, o ideal é que eles façam exames a partir de quando? Então, como eu disse, de acordo com o que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza, aqueles que não têm esses fatores de risco, 50 anos. Aqueles que têm os fatores de risco, 45. Eu, particularmente, Carolina, adoto uma posição um pouquinho diferente no meu consultório, independente de onde eu atendo. Eu determinei que eu começo aos 45 para aqueles indivíduos que não têm fatores de risco e começo aos 40 naqueles que têm fatores de risco. Principalmente considerando hoje a rotina de vida que se tem e os fatores alimentares e toda a questão do fator de risco que a gente tem na nossa rotina diária hoje. Então eu prefiro começar um pouquinho mais cedo, até pela dificuldade de trazer o homem para o consultório. Então é uma maneira de você já tentar fazer com que ele vá sendo condicionado já a partir dos 40 a pensar nessa ideia. Certo. E é importante dizer, né, nós estávamos discutindo aqui enquanto vocês estavam ouvindo a música do Legião, que país é este, que hoje cabe bem, nós estamos em choque, eu e o doutor, com as eleições dos Estados Unidos, mas estávamos discutindo aqui que o homem não vai ao médico, né, então geralmente quem perturba quando o homem é casado para ir no médico é a mulher, né, porque o homem ele fica doente e fica reclamando e não vai ao médico. Mas é importante que eles façam esse caminho sozinho, que eles não dependam de uma mulher para levá-los ao médico, até porque tem muito homem hoje que vive sozinho, né? Chega nos 40, 45 e tá solteiro. Então é bom que aprendam o caminho do médico, que aprendam a se cuidar, gente, porque é sério, o câncer mata, né? Hoje, muito se fala dos tipos de exame. Nós temos o exame de PSA, que é um exame de sangue, para detectar isso, e o exame de toque, é isso, doutor? E eu vi em pesquisas recentes que tem mais um exame, mas é recém-descoberto, começou a ser aplicado agora, não está ainda na medicina pública, né? Digamos assim, não é feito pela medicina pública ainda. Me explica um pouquinho porque esse exame de toque é o grande tabu para os homens, né, realizarem o preventivo do câncer de próstata. Muito bem, é isso Todos mesmo. fazem o exame de toque quando chega lá. Tem gente que quer saber. Aliás, tem até, eu acho que uma pergunta do Walter Wolff, que é nosso diretor de programação. Eu tô olhando porque às vezes os ouvintes mandam por WhatsApp. Ele perguntou, tá vendo? Se o exame com o dedo é o melhor ainda para detectar o câncer. A questão é relativa à prevenção mesmo e ao protocolo que é feito, Carolina, é complementar. Então, tanto a avaliação laboratorial, que é feita através do exame de sangue, que faz a dosagem do PSA, quanto o exame físico, que é o exame de toque, né? Além da história clínica. Então, o check-up, essa consulta de prevenção, ela é feita através de uma consulta básica, uma consulta clínica, onde você vai pegar as informações, principalmente sabendo os antecedentes familiares, as queixas, se existe queixa urinária ou não, se tem alguma dificuldade para urinar. A dosagem do PSA, que é uma proteína, o PSA nada mais é do que uma proteína que é produzida na próstata. Ele tem uma alta concentração dentro da próstata e uma pequena concentração que circula no sangue. Então ele nos norteia para definir se aquele indivíduo, naquele momento, ele tem algum risco de estar naquele momento com câncer de próstata. Existem os valores que são considerados normais, né, para aquele indivíduo, e a partir do momento que aquele valor que vem através do exame de sangue, ele se altera, ele esteja aumentado, isso nos faz lançar um alerta, né, de que possa existir o risco de uma infecção, ou o PSA estar aumentado por um aumento benigno da próstata, ou até mesmo pelo câncer. Então, é um exame extremamente importante pela triagem, né? Então, ele é obrigatório de ser feito pela triagem e, complementarmente, o exame físico. A gente tem que começar a entender que o exame do toque retal em relação à prevenção do câncer de próstata, ele tem que fazer parte de uma rotina que tem que ser encarado com uma certa naturalidade na medida do possível. Da mesma maneira que você vai a um cardiologista
e se submete a uma medida de pressão arterial, submete a uma ausculta cardíaca, na consulta urológica você vai se submeter ao toque retal para avaliação da próstata para essa finalidade em específico, né? Agora, a questão da resistência, então você tem que complementar tanto a dosagem quanto o toque retal. Por que o toque retal? Porque de todos os tumores que são diagnosticados no homem, 20% deles já são diagnosticados no próprio toque retal, independente de você ter feito ainda o exame de sangue ou não. Então, o indivíduo que chegou no teu consultório, ele ainda não tem exame de sangue feito, você vai programar a dosagem desse exame. Você já examina o paciente, você já pode, naquele indivíduo, encontrar alguma alteração que já vai te fazer indicar uma biópsia de próstata. E aí, no total, 20% desse paciente já tem um tumor ali que já foi identificado apenas com o toque, independente de ter feito o exame de sangue ou não. Daí a importância de ser feito esse exame complementarmente com a dosagem do PSA. Agora, a questão da resistência é uma coisa cultural, é uma coisa mais típica do latino, né? Que tem esse comportamento mais conservador, mais machista, acha que ele vai ter a sua sexualidade vilipendiada por ser submetido a um toque numa região em que ele considera um alvo, né? Proibido. Então, né? É uma coisa que isso tem que passar por um condicionamento, tem que passar por educação e basicamente o homem tem que começar a entender que ele tem que tomar as iniciativas do cuidado da sua saúde, porque por natureza o homem ele é muito mais indisciplinado que a mulher, né, em relação ao cuidado com a saúde. E o que você falou, você está coberta de razão. A expressiva maioria procura o consultório e vai fazer principalmente exame de rotina quando a mulher toma iniciativa, né? A mulher que liga, marca e fala, marquei médico para você. Aqueles que têm uma companheira. Agora, isso que você falou também é uma coisa extremamente importante. Hoje tem muita... A gama e a população de homem que vive sozinho, que já está nessa faixa etária e que precisa desses cuidados é muito grande. E eles, por si só, tomar iniciativa ainda está difícil. Mas esse tipo de situação que a gente vive aqui agora, que você está dando oportunidade, é extremamente importante, né? A gente usar o pretexto do novembro para poder, de repente, começar a fazer esse alerta e aos poucos a gente ganhar um espaço aí e trazer esse pessoal para dentro do consultório, seja na rede pública, seja na rede privada, né? É bem complicado. Então, assim, o toque retal, ele é um exame de rotina. Então, vai chegar lá no urologista com essa finalidade de prevenção do câncer de próstata e vai fazer o exame de toque. Gente, não tem como fugir. É isso, doutor? Não tem como fugir. Tem que acabar com esse preconceito. Não tem nada demais. E os homens têm que começar a se orientar e saber que vocês precisam cuidar da saúde, né? Nós, mulheres, estamos cansadas de cuidar de todo mundo. Onde a gente quer cuidar, ninguém deixa, que é na política. Tá aí a Hillary para provar isso, que o mundo ainda é machista, vive numa caixinha completa de machismo. O mundo, eu não tô falando nem de Brasil, nem de Cotia, tô falando do mundo. Mas assim, a questão da saúde é extremamente importante cuidar, né, como preventivo. A gente tem até convênios médicos hoje que tratam o preventivo antes. O Prevent Senior, por exemplo, é um convênio que faz isso, né? Meus pais, eles tinham outro convênio, foram pro Prevent Senior e eu achei muito bacana a maneira como eles atuam, porque eles previnem. Exatamente, acho que para gastar menos. Quando a gente previne, a gente gasta menos no futuro. Eles ligam para os meus pais para falar, olha, você precisa agendar isso, faz tanto tempo que você não se consulta, né, com cardiologista. Então é muito bacana, eles criam um histórico ali do paciente e tem um telemarketing bem ativo e eles fazem um trabalho bem diferenciado. E na verdade é isso que a gente precisa fazer com a nossa própria saúde, né? Quanto mais prevenção, menos problemas no futuro. É isso, né, doutor? O caminho mais fácil, o caminho mais inteligente, o caminho de mais bom senso é a medicina preventiva. Isso não há dúvida, né? Então, o que a gente faz através dessas campanhas? Houve o Outubro Rosa, agora temos aí o Novembro. Por que o novembro? Por que foi escolhido o mês de novembro, o senhor sabe? Tem a data oficial do patrono
da Sociedade Brasileira de Urologia, em homenagem ao Juscelino Kubitschek, e é a data oficial também da Sociedade Brasileira de Urologia, né? O ano ali, o mês que faz toda a programação da sociedade brasileira. E a medicina preventiva, ela tem que trazer essa finalidade, porque na hora que você compara os custos de tratamento em relação a qualquer doença e compara com o custo que você tem de abordagem em consultório para orientação e mesmo de exame diagnóstico preventivo, é absurdamente diferente, né? Então, a questão não é só você direcionar para a próstata. Nessa questão, por exemplo, a partir do momento em que o indivíduo me procura, vamos supor que o indivíduo me procure daqui uma semana para fazer a prevenção do câncer de próstata. Ele não vai ficar no meu consultório restrito só à avaliação da próstata. Porque é meu hábito, é a minha rotina estabelecer para aquele indivíduo, oferecer ao menos a ele a oportunidade de fazer um check-up absolutamente geral, né? E na medida do que ele precisa depois, de acordo com alguma necessidade, você encaminha para um colega de uma especialidade determinada, estabelece um protocolo para cada idade, um check-up habitual. E a gente incorporar isso no nosso dia a dia. Ah, isso é ótimo, porque como eles não vão, então já que eles já que eles procuram, já manda fazer o exame completo de tudo, né? Um check-up completo. É uma boa, doutor. Exatamente isso. Então, esperar que ele vá 2 vezes no mesmo ano no médico é impossível. Ele vai avaliar a parte urinária, ele vai avaliar como estão as condições de rim, vai avaliar como está a parte de bexiga, então toda a parte gênito-urinária, e assim como o restante, a parte clínica geral desse indivíduo, né? Então o que eu sempre costumo dizer, até hoje, desde o começo do ano para cá, já se vão 11 meses, eu adotei uma rotina no meu consultório de fazer uma pergunta muito simples, e até hoje eu tive 99% de negativo, que é perguntar para o adulto se ele tem a tua carteira de vacinação em dia. 99% dos indivíduos dizem que ou não sabem ou não têm. Não sabem nem onde está a carteira. E a maioria não sabe nem que existe um calendário de vacinação para adulto. Quer dizer, não existe coisa mais básica em relação à prevenção do que você estar imunizado contra doenças básicas. E quais são? Você sabe dizer pra gente qual é esse calendário, doutor? A gente hoje tem, primeiramente, fazendo os exames de sangue básico, você consegue determinar se o indivíduo tem ou não imunidade para hepatite B. Se não tiver, você tem o ciclo de 3 doses para fazer a vacinação da hepatite B, que está disponível na rede pública. Eu acho que esse exame a mulher faz quando está grávida. Exatamente, né? Faz parte da rotina do pré-natal. Do pré-natal. E a gente, para saber se tem imunidade ou não, basta uma dosagem de exame de sangue. E a vacina está disponível na rede pública, custo zero. Existe também o calendário para a gente manter a nossa vacinação de tétano, difteria e coqueluche. Né? Existem as vacinas sazonais, as vacinas dos viajantes, dependendo para a região que você vai viajar. Você sai para a Amazônia, por exemplo, você toma a sua vacina de febre amarela, dura 10 anos. Né? A partir de uma certa idade, acima dos 65 anos, você já começa a tomar as pneumocócicas para prevenção das doenças respiratórias de forma mais intensa, e além de participar das campanhas da H1N1, da H2N3, que são periódicas no nosso dia a dia, né? Não, bacana. Então, olha, vamos atentar aí para a agenda das vacinas e vamos nos cuidar, né? Vamos nos cuidar, porque quem se trata evita problema no futuro. Então, o seu paciente, ele chega no hospital, chega no seu consultório, você vai solicitar para ele um check-up completo, vai fazer, viu, Walter? Vai fazer. Walter, tá com quantos anos? Por isso você tá preocupado, né? Já passou da idade de... O Walter tava falando isso aqui recentemente com a gente, num programa que tem do Marcel Muscati, depois do meu, e a gente acabou, né? A gente brincamos um pouco com o assunto, porque é tabu para eles, e as brincadeiras ocorrem exatamente porque é tabu para eles, né? Então eles preferem levar na brincadeira, que é mais fácil que você leva alguma coisa na brincadeira do que a sério. Mas o Walter, ele assumiu aqui, ele falou, não, está na hora, né? Eu preciso fazer o exame e tô protelando. Walter, vai, marca aqui o Dr. Márcio Ferraz. Ele atende aqui na Granja Viana, ele atende em Cotia também na Max Saúde. Ele é super simpático,
com certeza vai fazer o exame certinho em você. Não vai, né? Porque existe essa inibição. O Walter está intimado. Walter, você está intimado. O doutor te intimou para ir lá. E vai fazer o toque retal, então. Não tem como fugir, por mais que tenha o PSA, não tem como fugir do toque. Não tem. E me fala uma coisa. Aí ele chega, faz o exame de toque retal, você vê já a próstata aumentada, você consegue sentir ali já, né? É isso? Existem algumas características que nos fazem suspeitar de que possa existir um risco de câncer de próstata. A próstata, ela numa condição normal, ela tem o tamanho de uma noz, né? Um volume de mais ou menos 20, 30 gramas. E a consistência da próstata normal, se a gente puder estabelecer um parâmetro de comparação, é como se a gente pressionasse a ponta do nosso nariz. Essa consistência cartilaginosa, um pouquinho amolecida, essa é a consistência normal de uma próstata. Quando a gente suspeita de haver alguma alteração que possa nos remeter a uma suspeita do tumor, quando existe um endurecimento em algum ponto do que a gente toque, ou propriamente um nódulo. Então, um nódulo ou um endurecimento da próstata nos faz suspeitar. O aumento de tamanho, o aumento de volume da próstata, ele não está relacionado a risco de câncer de próstata. Então, esse é um equívoco que até mesmo alguns médicos cometem, de encaminhar o paciente para a gente e já provocar um certo tumulto, provocar um certo temor no paciente, ao dizer que a próstata está muito aumentada, então é um problema, isso aqui é um perigo. E não existe relação direta entre próstata grande com tumor de próstata. Então é que existem próstatas muito grandes que são em virtude, que elas chegam àquele tamanho em virtude de um aumento benigno da próstata, que é o normal que vai acontecendo em todos os homens. Existem próstatas bem pequenas que tem um tumor lá dentro e que a gente vai diagnosticar dessas duas formas. Então é a consistência. Pelo toque retal, são as características de consistência, alteração da superfície, a gente consegue notar algum nódulo palpável ou não também. Entendi. O Walter perguntou qual o tamanho do dedo. Walter, pode ir fazer o exame com o doutor Márcio, porque é necessário, não é brincadeira, é sério. Pode ir, ele tá me perguntando aqui no WhatsApp. Você é uma grande? Vá. E aí, então faz o exame, se você sentiu algum nódulo ou se sentiu que ela está endurecida, quais são os próximos encaminhamentos, assim? Se você já tivesse solicitado o exame de PSA, você já junta tudo aquilo, mas provavelmente o cliente, pelo que você me falou, o paciente chega no consultório, você vai solicitar ainda o PSA, então aí você faz o exame de toque, vê que tem algum problema ali, mas você espera o exame PSA, como se dá os próximos passos? A rotina é a seguinte, na medida em que independente de ter o exame de sangue ou não, se eu palpei essa próstata e encontrei uma alteração, eu não preciso esperar o resultado de um PSA, porque o meu exame físico é soberano. Ele é soberano. Então ele é mais importante do que o resultado de um laboratório, né? Então, fiz o exame de toque retal, o toque está alterado, onde eu acho que aquilo ali tem uma consistência que pode gerar ali uma presença de um tumor. O próximo passo é o pedido de uma biópsia de próstata, que hoje ela é feita através de um ultrassom transretal, guiada por um ultrassom transretal. Essa biópsia são retirados alguns fragmentos da próstata, com uma agulha fina, e esse material que é retirado da próstata é enviado para um exame de anátomo patológico para confirmar se aquele tecido retirado tem presença de tumor ou não. Naqueles casos em que o toque retal está normal, obviamente a gente vai aguardar o resultado do exame de sangue, a dosagem do PSA, e vamos ver como é que está esse resultado. Se estiver normal, segmento anual. Se o toque retal estiver normal, mas existir alguma alteração bastante significativa do PSA, e esse indivíduo tendo ou não sintomas urinários, o que a gente pode fazer é adotar uma rotina de usar um antibiótico por um período de 30 dias, porque esse PSA ele pode estar aumentado por uma prostatite ou por uma infecção, um quadro inflamatório local, e depois de 30 dias de antibiótico a gente repete esse exame de PSA.
Se for de fato por um quadro inflamatório ou infeccioso, esse PSA ele terá obrigatoriamente que estar normal. Normal, porque tomou Se ele se mantiver alterado depois desses 30 dias, mesmo com o toque retal normal, da mesma forma, indicação de biópsia para poder tirar fragmento da próstata. Entendi. Jimmy, vamos de música? Dar um intervalinho aqui e a gente já volta. Continue.